Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez juntos aqui através da mídia social para a gente louvar, adorar ao único que merece ser louvado, adorado por nós, mesmo que seja através de uma simples câmera, mas é o nosso coração que Ele está vendo. Queridos, olha o que diz a palavra do Senhor. Quando você está lendo o Salmo, capítulo 24, tem uma hora que fala assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Imagine essa cena. Depois que Jesus veio a este mundo, cumpriu tudo que o Pai tinha combinado, já pré-agendado, este seria o momento onde ele triunfalmente estaria entrando. E aí aquela festa no céu: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Essa é a minha oração, que Jesus entre o Rei da Glória na tua casa, para que você sinta a presença desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus maravilhoso que através da morte na cruz, pôde nos dá acesso novamente à comunhão, à vida eterna com o nosso Deus e Pai. É isso que nós vamos fazer hoje, nessa manhã, neste domingo, louvando, adorando, ouvindo a palavra do Senhor, que nos fortalece, nos edifica e nos faz saber que, apesar do que acontece lá fora, com Ele nós somos mais do que vitoriosos. Feche seus olhos e vamos orar. Pai amado e querido, obrigada, Senhor, porque um dia o Senhor cumpriu aquilo que o Pai predeterminou. Antes da fundação do mundo, tudo já estava predito, tudo já tinha sido feito. Mas, Senhor, eu fico imaginando a alegria, Pai, a alegria quando nós pudermos estar entrando para junto eternamente, Senhor, ali ficarmos, Pai, na presença do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Oh, glórias seja dado ao único que merece. Senhor, que nesta manhã nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos aprender mais e mais através da Tua palavra, que o nosso coração esteja preparado, Senhor, para ser transformado através do ensinamento da Tua vontade, do Teu plano, do Teu querer para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos aqueles que estão ouvindo, que estão participando, que estão sedentos, famintos de ouvir a Tua voz através do alimento que é a Tua palavra. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos e Te pedimos, Senhor, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que nem com olhos se viu, nem com ouvidos se ouviu, falar de um Deus semelhante ao nosso, que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o nosso Deus, o Deus que é soberano, o Deus que não há impossíveis para Ele, o Deus que tudo pode fazer, aquele que reina sobre os céus, aquele que reina sobre a terra, o Deus tremendo, a quem nós louvamos e engrandecemos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor
absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo, Senhor. Foi na cruz a grande expressão do amor de Deus por nós, onde o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu como um cordeiro, mas Ele ressuscitou como um leão, e Ele virá para buscar a sua igreja, a sua noiva, e é por isso que nós celebramos, e é por isso que nós exaltamos ao nome, que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim o castigo da lei. Mas depressa fugi, em Jesus me escondi e refúgio seguro nele achei. Oh, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo tão grande amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia. Nos alegramos em ti, Jesus. Queridos, e essa é a nossa hora do nosso dízimo e oferta. Eu acho tão interessante, nós já completamos um mês que nós estamos longe deste local. No dia 15 foi o nosso último culto, 15 de março. E até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe por quê?
pela fidelidade de cada um de vocês. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês essa palavra que está no Salmo, no Salmo número 26, versículo 8. Olha o que diz a palavra do Senhor. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Oh, aleluia! Por causa da tua fidelidade, porque você continua não apenas sendo fiel dizimista, sendo leal à palavra de Deus, confiando que aqui, sendo casa do Senhor, precisa ser mantida aberta, apesar de tempos tão dificultosos, mas é por causa disso que nós podemos caminhar na certeza de que Deus é fiel, porque Ele usa a tua e a minha vida para a gente manter essas portas abertas. E depois de tudo que está acontecendo, nós temos visto o cuidado muito grande. Caio, pastor Eduardo, eles têm feito de tudo para que nada saia errado, para que nada fique fora da palavra e que a gente não venha envergonhar o nome de Deus, deixando de pagar, de suprir alguma dívida sequer. E é por causa deste versículo. Eu amo, Senhor, eu amo a habitação da tua casa. Hoje vazia, mas com certeza cheia da presença do nosso Deus e Pai. Vamos orar? Pai amado e querido, obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. Obrigado porque teus filhos, nesta fidelidade ao Senhor, não é a homem, Pai, é ao Senhor, têm suprido cada uma das necessidades da tua casa. Obrigado, Senhor, porque nós temos conseguido, Senhor, pagar as dívidas, fazer de tal maneira a arrumação, Senhor, que a gente possa gradativamente indo suprindo e fazendo com que não haja nenhum momento, por nenhum sentido, Pai, uma vergonha. Não seria para nós, Pai, não é o nosso nome. É porque somos chamados filhos de Deus, cristãos, aquele que tem o caráter de Cristo. E nós queremos, Senhor, continuar mantendo a porta aberta. Abençoa cada um dos teus filhinhos. Aqueles que ainda não entendem isso, Pai, fala com eles, mostra ao coração como é maravilhoso, é tão mais bem-aventurado poder dar do que receber, Pai. É tão maravilhoso saber que é dando, Senhor, que a gente recebe. Senhor, obrigado, Pai, porque a tua palavra tem se cumprido mesmo em dias de coronavírus, Pai. E a fidelidade do teu povo tem mostrado o Deus que nós temos servido e que cumpre, que supre cada uma das nossas necessidades como igreja, mas também ao teu filho, ao teu povo, que se reúne nesses lares, ouvindo essa palavra e mantendo a tua casa, a casa da tua habitação com as portas abertas. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. E agora vamos chamar o nosso preletor, que vai trazer da parte de Deus a palavra para alimentar nosso espírito, alma e o nosso corpo. Vamos lá? Pai amado e querido, teu filhinho, que aqui conosco, Senhor, vem para nos alimentar. Trazer da parte de Deus aquilo que vai falar aos nossos corações. Senhor, que a tua graça, a tua unção esteja sobre ele. Que ele possa transmitir, Senhor, e levar a cada um de nós esse pão vivo que desceu do céu, Pai. E que nós possamos alimentados, ouvir, obedecer, crer e ser transformados pela palavra que virá aos nossos corações. É isso que nós oramos e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos aqueles que estão nos vendo e nos ouvindo pelo YouTube, pela toda a mídia social da Igreja Batista Manaim, aqui em Alphaville. Sabe, eu tenho ouvido muitas perguntas a respeito da pandemia. A principal delas é quando é que vai acabar a pandemia? E a segunda é o que vai acontecer com o mundo depois da pandemia. E eu tenho, ao invés de ficar ouvindo economistas, médicos, especialistas de plantão, eu comecei a orar, principalmente essa semana, buscando na palavra do Senhor, buscando em Deus a resposta. E eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso, irmãos, como tem resposta na palavra de Deus para as coisas que nós podemos chamar
os segredos de Deus. Quero começar lá no livro de Gênesis, no capítulo 18, no versículo 17, quando disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Deus estava fazendo essa pergunta para ele mesmo, porque a programação dele era destruir Sodoma e Gomorra. E havia um motivo, o versículo 20 desse mesmo capítulo 18 de Gênesis diz assim: porquanto o seu pecado, ou seja, o pecado de Sodoma e Gomorra, se tem agravado muito. É interessante nós olharmos essa passagem que foi escrita lá há milhares de anos atrás, e aconteceu há milhares de anos atrás, e como ela tem estado atual nas condições que nós vivemos nesse mundo. Deus estava, com certeza, programando destruir Sodoma e Gomorra, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. E ele fez uma pergunta interessante: ocultarei eu a Abraão o que eu faço? Olha que dica mais incrível, que princípio é esse que nós estamos vendo aqui na palavra, que Deus nos avisa com antecedência o que Ele vai fazer. Sabe, eu hoje ouvi uma profecia do Davi Wilkerson, um pastor lá de Nova York, que proferiu essa profecia de uma visão que Deus deu para ele em 1974. Ou seja, há 46 anos atrás, esse pastor até já morreu. Ele falou uma profecia que, pelo áudio que eu ouvi hoje, tinha mais ou menos 30 minutos, onde ele via 5 coisas que iriam acontecer no mundo, e 2 delas já aconteceram, e 3 delas estão em processo de acontecimento. Deus, irmãos, avisa aos seus filhos com antecedência aquilo que Ele vai fazer. O livro de Amós, no capítulo 3, versículo 7, ele diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Quando nós estamos aqui na frente lendo a palavra, nós estamos fazendo uma profecia direta do Senhor, vem diretamente da palavra de Deus. Mas olha que privilégio é esse que nós, como filhos de Deus, crentes em Cristo Jesus, temos. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. E o livro de Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 25, versículo 14, ele diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele, o Senhor, lhes fará saber o seu conserto, ou o seu acordo, ou o seu propósito. Irmãos, Deus tem um plano de vida para cada filho seu. Então, isso tudo que nós estamos passando na pandemia do mundo, o mundo parou completamente em função de uma doença, mas isso tem também propósitos individuais na vida de cada um de nós, e que a gente precisa entender e buscar a revelação desses segredos que Deus tem, não somente para o mundo, para aqueles que estão mais curiosos, para aqueles que querem programar a sua vida em função das coisas que estão acontecendo, mas também para a nossa vida e principalmente para a nossa vida individual. O salmista, no capítulo 25, continua, fala um pouco antes, no versículo 2, dizendo o seguinte: Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem os meus inimigos triunfem sobre mim. Essa palavra confundido tem um sentido de envergonhado. Nós poderíamos traduzir: não me deixe envergonhado. O versículo 3 ele continua: na verdade não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Esse verbo esperar é uma esperança que nos traz a resposta do Senhor, exatamente como está lá no livro de Salmos, no capítulo 40, versículo 1, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A mesma esperança foi melhor detalhada ali no livro de Isaías, no capítulo 25, no versículo 9. É importante, irmãos, que vocês vão anotando isso aqui, porque eu fiquei impressionado como tem passagens bíblicas que respondem essa pergunta de se Deus pode revelar um segredo dele para os seus filhos.
Capítulo 25 do livro de Isaías, no versículo 9, continua dizendo: e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ele fala duas vezes, ele repete nesse mesmo versículo 9, duas vezes sobre salvação. E não está falando somente da salvação eterna, mas está falando de situações em que você e eu precisamos de salvação, de livramento. E o salmista continua dizendo ali no versículo 4 do capítulo 25 de Salmos: faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Moisés, quando estava ali naquela situação no deserto, ele foi orar ao Senhor. No capítulo 33 do livro de Êxodo, no versículo 13, ele diz assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos. Olha como que Moisés se aproximava de Deus, irmãos. A maneira que você e eu falamos com Deus, a maneira que eu e você nos relacionamos com Deus, a maneira que eu e você temos intimidade com Deus, quanto mais você tem mais intimidade com Deus, mais Ele fala com você. E nós vamos ver que Paulo, o próprio Jesus diz isso claramente ali no livro de João, no capítulo 15. Mas vamos terminar de lendo esse versículo 13, que diz assim: quando ele se aproximou de Deus, ele falou assim: agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que agora me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei para que ache graça aos teus olhos. Aqui é interessante que Moisés tinha tanta intimidade com Deus que ele sabia que quanto mais ele se aproximava de Deus, quanto mais ele tinha intimidade com Deus, quanto mais ele conhecia, buscava conhecer a profundidade do entendimento, do caráter, do amor, da misericórdia de Deus, quanto mais ele fazia isso, mais ele achava graça aos olhos do próprio Deus. Deus ama tanto a mim e a você, que quanto mais você se aproxima dele, quanto mais você se conhece a ele na sua profundidade, na sua intimidade, mais ele se revela para você, mais os seus segredos vêm na sua direção. E ele continua dizendo no versículo 13, no final: e atenta que essa nação é o teu povo. Moisés tinha a responsabilidade de dirigir aquele povo. Ele estava dirigindo milhares de gente ali naquele povo, cheio de dificuldades, cheio de incredulidade, cheio de dificuldade física, porque eles estavam andando num deserto que não tinha água, não tinha comida, não tinha nada. Mas Deus providenciava tudo. Então, ele clamou: atenta que essa nação é o teu povo. Olha a intimidade, ele traz a lembrança, aquilo que Deus obviamente já sabia. Em versículo 14 ele continua: disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Deus, ao invés de responder para ele, falar alguma outra coisa, falou assim: eu vou te dar um descanso. Eu vou andar com você e você vai ficar descansado. Irmãos, nós estamos passando numa situação muito semelhante àquela. E que Deus quer que eu e você descansemos nele, esse descanso. Deus se alegrou em dar para ele o seu descanso. Ou seja, estar aliviado, estar seguro, estar calmo, numa situação que todo mundo está, a maioria do mundo está apavorada. Essa é a verdade. E essa palavra descanso aqui, que foi traduzida como descanso, na origem dela, a origem dela hebraica, é o mesmo nome é o nome de Noé. Noé significa doador de descanso ou confortador. É a mesma palavra que Noé, que foi escolhido por Deus quando o mundo estava naquela situação que ele resolveu destruir o mundo através do dilúvio. Ele encontrou um homem e que chamava doador de descanso. Quando nós procuramos conhecer o segredo de Deus, quando nós queremos bisbilhotar sobre aquilo que Deus tem preparado para nós, nós precisamos ter intimidade com Ele. É interessante, voltando um pouco lá em Abraão, quando Deus falou com Abraão, qual foi a razão que Deus deu que Ele iria revelar? Qual foi a principal razão que Ele falou que Ele iria revelar para Abraão que Ele ia destruir Sodoma e Gomorra? Aqui mesmo tem a resposta. Visto no versículo 18 do capítulo 18 de Gênesis. Ele diz assim: visto
que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra. Se você pegar o capítulo 1 do livro de Mateus, você vai ver que ele faz, logo no início, ele faz a genealogia até chegar em Jesus. E Abraão é um ascendente de Jesus. Em Jesus, todas as nações seriam abençoadas, através de Abraão. E este plano de salvação que ele tinha em Jesus Cristo já estava lá determinado, inclusive na escolha que Deus fez de Abraão, chamando-o de pai da fé. É interessantíssimo isso, que o próprio bisneto de Abraão, que era José, que nós conhecemos bastante a história, com tudo aquilo que ele teve, Deus foi preparando aquele homem, José, lá muito jovem, teve aqueles sonhos, e ele foi indo, andando naquela situação, e até que ele chegou, culminando ser o segundo homem mais importante do mundo. Seria um equivalente a um Trump, ou até um pouco mais do que isso, naquela época, no Egito. E José, quando você conhece bem a história, quando a família dele foi para lá por causa da seca, das 7 vacas magras, 7 vacas gordas que aconteceu, tudo aquilo, quando a família foi procurar comida ali no Egito, descobriram que José não estava morto. E Jacó, que era um patriarca, que tinha um amor tremendo por José, ficou extremamente surpreso quando descobriu que o filho dele estava vivo, aquele filho amado que ele estava vivo. E os irmãos, obviamente, que acharam que venderam José e mentiram para o pai que ele tinha morrido, né? Ficaram apavorados, porque agora eu estou na mão de um homem extremamente poderoso nessa terra. Mas José, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, então logo o pai dele morreu. Eu estava lendo ainda hoje no capítulo 50 do livro de Gênesis, quando você olha os versículos até o 18, que você vai ver que Jacó, quando morreu, teve uma procissão que saiu do Egito, foi até Macpela, onde ele foi enterrado. Houve uma procissão enorme, todos os principais políticos daquela época, poderosíssimos, honraram aquela vida, aquele homem que estava ali cumprindo um plano que Deus tinha. Irmãos, olha como é impressionante como Deus tem o controle completo de todas as coisas. Uma vida como José, que foi conduzido, e ele teve essa percepção quando ele, no versículo 19, depois de enterrar o pai, voltando para o Egito, os irmãos chegaram nele, como se dissesse assim, bom, e agora? Agora o que você vai fazer conosco? Ele diz assim no versículo 19 do capítulo 50 de Gênesis, não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e aos vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Que coisa tremenda que foi. José, que era bisneto de Abraão, ele continuou tendo a visão, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, desse plano de salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos compreender que nós estamos passando numa fase agora, irmãos, dentro de um plano completo de Deus, e Ele para cada um de nós individualmente, dentro dessa pandemia, dentro dessa situação, dessa escassez, dessa situação toda, em que nós não sabemos essas respostas, Ele tem avisado a cada um de nós. Se você pesquisar mais na Bíblia, eu te citei aqui várias passagens, você vai ver quantas passagens bíblicas nós temos que nós precisamos aprender a buscar o Senhor. Se você quer saber o segredo de Deus, o segredo das coisas desse tempo e para a sua vida, busca Ele. Jesus falou lá, como eu citei um pouquinho antes, o capítulo 15 de João, quando perguntaram para ele, no versículo 14, diz assim, vós sereis os meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Amigos, irmãos, são aqueles que nos amam, apesar dos nossos defeitos. Amigo é aquele que você confia segredos ou mistérios. Então Jesus, olha que privilégio tremendo,
Jesus nos chamou de amigos e não mais de servos. Nós somos amigos de Jesus. E para você ser amigo de Jesus, você precisa fazer o que Ele manda. Aquilo que está escrito aqui, a regra de fé, tudo aquilo que você pauta a sua vida, você tem que mudar completamente. Por isso que Paulo fala lá no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, na última parte, ele fala assim, transformai-vos. É uma metamorfose, transformável pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós estamos sendo provados, nós estamos sendo testados, irmãos, dentro desse momento que nós estamos vivendo, para que eu e você possamos alcançar a coroa da vitória em Cristo Jesus. Eu quero terminar resumindo isso que nós falamos. Primeiro, saiba disso, a Bíblia está... Procura mais passagem aqui, você vai encontrar isso. Deus nos avisa com antecedência o que Ele vai fazer. Nós sabemos o que Ele vai fazer. Basta você procurar com intimidade. Não somente na vida do mundo, daquilo que você está incluído, mas na sua vida individual. Segundo, Deus não nos deixa ser envergonhado quando nós esperamos nele. Se você está precisando de alguma resposta, de alguma coisa, não somente nesse momento, mas que você precisa de uma resposta firme, de negócio, eu tenho passado por várias perguntas dessa, eu busco de madrugada o Senhor para falar, Senhor, me mostre. E muitas vezes Deus não fala assim tão claramente, mas Ele vai te conduzindo na direção de que quando você chega a tomar uma decisão, a fazer alguma coisa que seja necessário você fazer, você olha para trás e fala assim, puxa vida, Deus me deu a resposta completamente em cima daquilo que eu tenho pedido. Não titubeie, irmãos. Não perca tempo de ficar ouvindo conselho dos ímpios, não se assente na roda dos escarnecedores, mas procure no Senhor a resposta para a sua vida e para as coisas que nós estamos passando. E finalmente, nós precisamos só lembrar que Deus tem o controle completo de todas as coisas. Se você quer aprender a ouvir segredos de Deus, tem várias outras formas de Deus te dar a dica aqui. Sabe, um dia me perguntaram sobre falar em língua estranha. Estou terminando já. Me perguntaram para falar sobre língua estranha. Lá no livro de 1 Coríntios, Paulo explica que a língua estranha, ela fala sobre mistérios. Mistérios é segredo. E não há nenhum mistério, nenhum segredo para Deus, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é poderosíssimo. Então, se a língua estranha reside nela mistérios, o que acontece teológica e praticamente quando você fala em línguas estranhas? A sua alma não está compreendendo muitas vezes, mas o seu espírito é que comunica com o Senhor. E quando você fala em língua estranha, os mistérios que Deus tem, os segredos que Deus tem, Ele armazena na sua alma, para que quando você precisar saber uma resposta, ela está lá armazenada. Esta é uma das outras formas de você obter segredos do Senhor. Busque na palavra do Senhor, aqueles que ainda não falam em língua estranha, busque no Senhor, a palavra tem dado, eu dei aqui várias passagens, e você precisa conhecer isso, que o controle de todas as coisas está com o Senhor. Ele, quando tirou o povo do Egito, ele tinha um propósito. Quando ele fez aquela seca grande, ele tinha um propósito. Quando ele pegou aquela família, pequena família, que tinha tido problemas de disfunção familiar ali entre os irmãos, muita mulher, aquela confusão que Jacó tinha ali, ele pegou aquela família, porque ele tinha um plano para aquela família, ele tinha um plano que ia lá em Jesus Cristo, irmãos. E esse plano de Jesus Cristo ia em toda a humanidade que creria em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Imagina isso todo sob o controle de Deus. Deus é craque, Ele sabe o que fazer. Vamos orar, eu quero orar com você. Busque no Senhor esse segredo que eu e você precisamos aprender tendo intimidade com o Senhor, crendo isso. Eu vou repetir isso. Crendo que Ele nos avisa com antecedência. É um privilégio que Ele está dando para mim e para você. Que Ele não nos deixe envergonhados e que Ele tem o controle completo de todas as coisas. Senhor amado,
Eu quero colocar as nossas vidas no seu altar, Pai. A minha vida, a vida da minha família, a vida de todos aqueles, de todas as famílias que estão aqui representadas nesse vídeo, nessa maneira que nós estamos falando nesse período de pandemia, Pai. Que o Senhor possa usar a minha palavra, a palavra do Senhor, a palavra de poder que vem diretamente do seu trono, para que nós possamos conhecer com o Senhor os seus segredos, Pai. Nós buscamos, clamamos ao Senhor para que o Senhor venha nos dar as respostas que nós estamos precisando. Senhor, faça com que a nossa vida, as nossas necessidades, das menores até as maiores, sejam elas de doenças, sejam elas de dinheiro, sejam elas de qualquer ordem de relacionamento, que o Senhor possa nos mostrar o segredo. Nós estamos buscando no Senhor, com a intimidade que nós queremos ter com o Senhor, para que o Senhor venha nos responder através do poder do Espírito Santo de Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, hoje e para sempre. Fique na paz do Senhor e guarde essa palavra no seu coração para a honra e para a glória do Senhor. Amém?